Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Já estamos na nossa segunda edição, cujo tema é o nascimento do Filho do Homem. E o texto áureo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Está lá em Lucas capítulo 2, no versículo 11. E a verdade prática vai dizer que Jesus se fez filho do homem, a fim de que os seres humanos pudessem ser filhos de Deus. A lição ela tem 3 unidades. A primeira unidade vamos estudar a respeito do nascimento de Jesus. A segunda unidade a respeito da circuncisão e a apresentação. E a terceira unidade vamos estudar a respeito da infância de Jesus. A lição também tem 3 objetivos que devemos estar alcançando ao longo da ministração, que o primeiro objetivo é celebrar o nascimento do Salvador prometido. Segundo objetivo, compreender que Jesus é Deus feito homem para nos salvar. E o terceiro objetivo é a simplicidade do nascimento de Jesus como um gesto de doação completa. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e estamos por aqui para ministrar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de agradecer a você, meu irmão, minha irmã, cooperadores do nosso canal, nosso muito obrigado. Que você possa aí deixar o seu gostei, compartilhar, né? E você que está passando por aqui, ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhuma das lições que aqui comentamos. A introdução da revista vai dizer que o nascimento e a parte da infância de Jesus até seus 12 anos é uma das passagens mais conhecidas do Evangelho de Lucas e uma das mais queridas, com exceção do nascimento que o Evangelho de Mateus narra. O restante, todo ele é simplesmente encontrado no Evangelho de Lucas. E dos 12 anos até os 30 anos, não se sabe nada a respeito aí do crescimento, desenvolvimento de Jesus Cristo, a não ser a partir dos 30 que inicia o seu ministério nessa terra. A primeira unidade vai falar a respeito do nascimento de Jesus e vamos observar que Jesus é o homem perfeito, perfeito esse que vai intermediar entre Deus e os homens, né? Ele teve seu nascimento humano e a sua genealogia humana de forma qualificada, que gabarita Jesus agora a essa intermediação. Número 1 da primeira unidade vai falar a respeito do decreto de César. Jesus nasce debaixo de um decreto, fazendo referência ao versículo 1, que diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Então César Augusto agora publica um decreto e todos eles, debaixo desse decreto, são obrigados a cumpri-lo. E o decreto dizia que todos deveriam voltar para sua terra natal, sua terra de origem, para que fosse feito um censo, um levantamento, né, das famílias, a quantidade dessas famílias, o pai, a mãe, os filhos, a profissão, os ganhos monetários, tudo isso, um levantamento completo, para que pudesse agora ter uma noção mais aproximada do quanto poderia se angariar, quanto poderia se reter através dos impostos cobrados a cada uma das famílias, a cada um dos cidadãos. Então, nesse momento, José e Maria estão distantes da sua terra natal e eles caminham, fazem uma viagem longa de 130 quilômetros. E naquela época as viagens elas não tinham recursos, não tinham estrutura para fazer grandes viagens, mas aí a palavra de Deus diz que eles fazem uma viagem de 130 quilômetros, uma distância muito grande, para que eles viessem chegar até a terra de Belém, de Judá.
e com isso fazer com que a profecia que foi ali realizada lá em Miqueias se cumprisse, que o Salvador viria de Belém, né, de Judá. Então, Deus se utiliza de todos os meios para que a vontade dele venha a se cumprir. Deus se utiliza de todos os meios possíveis para que aquilo que foi prometido, aquilo que está escrito na sua palavra, venha a se cumprir cabalmente. E o número 2 da primeira unidade vai falar a respeito do menino nasceu, fazendo referência ao versículo 7, que vai dizer assim: E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então olha só, de maneira singela agora, Jesus Cristo vai nascer, e quando ele nasce em função do decreto, né, ali, um censo que estava sendo realizado em toda a região, muita gente se deslocando de um lugar para outro. Então quando chega José e Maria ali em Belém, não havia lugar na hospedaria para eles, não havia lugar. Então o lugar que cedem a ele é um estábulo, né? Mas as hospedagens naquela época não tinha grandes recursos também. O máximo que o viajante ele queria era um lugar para poder fazer o alimento, um fogo, uma forragem para os animais na qual eles vinham de viagem. Então a estrutura exigida era uma estrutura mínima. O único lugar que foi apresentado foi um estábulo, e ali Jesus Cristo, na hora quando Maria dá a luz, ele é envolvido em faixas e ele deitado em uma manjedoura. Manjedoura é um lugar onde se alimentam os animais. Jesus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele poderia nascer num grande palácio, poderia, mas ele nasce de forma mais humilde possível, num lugar mais simples e singelo. Ele nasce num estábulo, ele nasce e coloca ali, é colocado numa manjedoura, como se fosse um berço. E número 3 da primeira unidade vai falar a respeito dos anjos e os pastores, fazendo referência ao versículo 8 e 9, que diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Era comum naquela época que quando um rei nascesse, um príncipe, né, nascesse, ali houvesse uma grande festa, um grande festejo. Mas agora está nascendo não só um príncipe, o príncipe da paz, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas ali não houve uma grande festa, um grande festejo, mas houve grandes alegrias, né? Aonde a presença do Senhor chega, a fartura de alegria. E ali, quando nasce na manjedoura, ali pela redondeza, há um grupo de pastores que ao longo da noite pastoreava suas ovelhas, os seus rebanhos ali nas vigílias da noite. Olha só, nas vigílias da noite. Então um anjo vem e se apresenta agora a esses pastores. Esses pastores, naturalmente, temendo o que está vendo, o anjo se aproxima e diz assim: não temas. Essa palavra não tema é uma palavra muito usada, né, por Jesus durante seu ministério, uma das que ele mais gostava de utilizar. Não temas. E o anjo agora anuncia, né, a chegada de Jesus aos pastores, né? Não temas, eis que vos trago aqui boas novas de grande alegria a todo o povo. Então é muito triste a ideia, né, que muitas vezes se compartilha por aí, de que o Evangelho é sinônimo de tristeza, de alegria. Não, muito pelo contrário, é boas novas de grande alegria. Está vinculado ao perdão, está vinculado ao amor, está vinculado à vida com abundância. Mas também tem uma curiosidade aqui, que quando a gente lê ali que os pastores estavam pastoreando o seu rebanho nas vigílias da noite, a gente vai observar que eles passavam a noite, né, pastoreando ali, cuidando dos seus rebanhos.
Todos nós já ouvimos dizer de que Jesus não nasceu na data do dia 25 de dezembro. Os historiadores, os estudiosos dizem isso. E uma das passagens que eles se baseiam para dizer isso é que na época de dezembro era uma época onde as temperaturas caíam demais. O frio era muito intenso. Então não tinha condições destes pastores que estavam ali fazendo vigília durante a noite, pastoreando os seus animais, estarem assim expostos no campo. Não tinha essa condição, porque o frio era muito intenso. Então os estudiosos se baseiam numa dessas passagens, essa é uma delas, para informar de que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Provavelmente pode ter nascido no mês de outubro, no mês de setembro, mas independente do dia, da data que ele nasceu, o importante é que realmente celebremos, e não há nenhum problema de celebrarmos no dia 25, O importante é que ele nasce em nossos corações todos os dias, e todos os dias celebremos aí o grande nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. E a segunda unidade vai falar a respeito da circuncisão e apresentação. A gente vai ver aí sobre a circuncisão, que era um ato ali praticado pelos judeus, e também a apresentação ao templo agora de Jesus Cristo. Com relação à infância de Jesus, há 3 atos, que praticados ali, importantíssimos e só narrado no Evangelho de Lucas. O primeiro é o 8º dia de nascimento de Jesus. Ele é levado ao templo para ser circuncidado e ali também dado nome a ele. Já com 40 dias de nascido, Jesus é levado novamente ao templo agora para ser apresentado ao Senhor, e ali é recebido por Simeão e Ana, que ali entoa louvores ao Senhor, e a gente vai ver a respeito disso. E o número 1 da segunda unidade fala a respeito da consagração de Jesus, está lá no versículo 22, que vai dizer assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Então a gente vai observar que mesmo Jesus, o Filho de Deus, ele é nascido sob a lei, debaixo da lei, e ele vai cumprir a lei de forma rigorosa. E quando uma criança nascia, pela lei, ele era apresentado ao Senhor, ele era circuncidado ali ao templo. Então, dessa mesma forma, como José e Maria eram grandes observadores da lei e cumpridores de todo esse regime, leva agora Jesus para ser circuncidado ali no templo. E José e Maria fazem uma grande viagem, da sua casa, onde eles estavam morando, até o templo. Eles não moravam ali pertinho do templo, eles moravam ali pela periferia, um lugar bem distante. Então eles fazem toda uma viagem para chegar até o templo e promover esses rituais que eram cumprimento da lei. E Jesus ele nasceu debaixo da lei, sob a lei, para que pudesse também libertar toda a humanidade do efeito dessa lei. Então ele foi aquele que cumpriu toda a lei, Então ele tem todo o gabarito, ele tem toda a credencial para que pudesse realmente libertar agora a humanidade sobre esse jugo da lei. E quando agora Jesus é apresentado no templo, é recebido por Simeão e Ana, e a gente vai ver a respeito desses dois. O número 2 da segunda unidade fala justamente do cântico de Simeão, fazendo referência ao versículo 28, que diz assim: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Então o evangelista Lucas é o único que apresenta a figura de Simeão. Simeão era um cumpridor da lei, era um homem temente a Deus, cumpridor das suas obrigações e dos rituais ali religiosos que o templo proporcionava. Ele tinha um coração voltado para a esperança da chegada do Messias, esperava o Messias prometidos nas Escrituras, ele no Antigo Testamento, que viria o grande Salvador, e ele já era um senhor, já era idoso,
As escrituras não narram, mas ele tem essa esperança messiânica no coração de ver a figura de Cristo. Mas quando ele toma nos braços, como a gente leu na passagem, que ele toma essa criança nos braços, ele já se dá por satisfeito. Ele diz assim: agora, Senhor, o Senhor pode me levar, o Senhor pode agora me conduzir para os braços, né, para os céus, porque agora eu tenho em meus braços o Salvador. Então ali a Bíblia não dá detalhes, mas o Espírito Santo, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e deduzimos, conjecturamos que o Espírito Santo tenha testificado no coração dele que aquela criança era o Salvador, o Messias prometido nas Escrituras Sagradas. E o Cântico de Simeão, que está relatado ali no versículo 31 e 32 do capítulo 2 de Lucas, vai dizer que esta criança, que Jesus, é a salvação de toda a humanidade, e vai dizer que ele é a salvação para todas as nações. Então o próprio Cântico de Simeão já está ali anunciando que ele é o grande Salvador, Salvador não só do povo judeu, mas de toda a nação, né? Muitas das vezes a gente acha que Jesus ele veio para os seus, né, como diz a palavra, e os seus não os receberam, né? Veio para os judeus e os judeus não receberam. Então, o fato de os judeus não terem recebido, ter o negado, então ele se estendeu para os demais, para os gentios, para nós não judeus. Não, o próprio cântico agora de Simeão já vai dizer ali que ele veio para todas as nações. Se os judeus os recebessem, da mesma forma teríamos acesso a essa salvação, teríamos acesso agora a essa graça, teríamos acesso ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que salva toda a nação. E o número 3 agora da segunda unidade vai apresentar Ana, né? A profetisa Ana, fazendo referência ao versículo 36, que diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casaram. Então também Lucas é o único a apresentar Ana, a profetisa Ana, e o que se sabe a respeito dela só está ali no versículo 36 e 37 do capítulo 2 de Lucas. Vai dizer que ela era uma viúva, viveu 7 anos com seu esposo e daí se doou, passou a viver no templo, ou ali constantemente indo ao templo com as práticas de jejum, de oração, ali junto ao templo. E também a palavra vai dizer que ela já era avançada em dias, tinha aproximadamente 84 anos, e ela tinha um coração transbordante de alegria. Ela era uma profetisa, não profetiza naquele sentido de dizer, de falar a respeito da revelação de Deus, da palavra de Deus, das escrituras. Então ela era uma profetisa no sentido de anunciar a revelação de Deus, revelação essa contida na palavra. Então ela vai anunciar que vinha o Salvador, anunciava que Jesus, o Salvador, estava vindo. Então provavelmente essa era o sentido de ela ser chamada de profetisa, porque ela vinha anunciando a chegada de Jesus, anunciando a chegada do Salvador. Então ela tinha um coração alegre, transbordante de alegria em anunciar, de ser esse objeto na mão do Senhor, em ser uma anunciadora, uma propagadora da vinda do Messias. A terceira unidade vai falar a respeito da infância de Jesus. E o número 1 faz referência ao regresso a Nazaré, fazendo menção ao versículo 39, que diz assim: cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Vamos observar que Lucas faz a narrativa agora da volta de José e Maria para Nazaré. E a gente vai ver que desde a apresentação no templo, aos 40 dias de vida, até os 12 anos de idade, a palavra de Deus não menciona nada a respeito desse desenvolvimento, desse crescimento dessa criança.
de Jesus, Jesus era Deus e também era humano, 100% Deus, 100% humano. A palavra simplesmente vai dizer que ele crescia, fazendo menção de que o menino Jesus cresceu, fortaleceu-se em espírito e foi cheio de sabedoria. Porque a graça do Senhor estava sobre ele, nada mais, nenhum outro detalhe, nenhum dos narradores do Evangelho menciona esse intervalo dos 12 primeiros anos da vida de Jesus. E o número 2 da terceira unidade fala a respeito de um menino entre os doutores, fazendo menção ao versículo 46, que diz assim: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então todos os judeus, eles compareciam às grandes festas ali promovida em Jerusalém, e agora a festa da Páscoa havia acontecido, e também como um bom judeu, José e Maria vão à festa, vão ao templo celebrar, glorificar o Senhor, e o pequeno Jesus também foi junto, agora já com 12 anos de idade. Então eles vão, celebram, festejam ali, glorificam o Senhor no templo, e na volta para casa agora, você imagina que uma grande multidão vai à festa e também eles voltam dela para as suas localidades, e nesse regresso agora, Jesus ele fica para trás. Jesus ele fica no templo, e José e Maria vão para sua terra, vão para o seu lugar, e no meio da viagem percebe que Jesus havia ficado, que Jesus não estava com eles. Pode-se imaginar que eles andando e aquelas crianças andando juntos, então eles meio desleixados, meio ali descuidados, achando que uma dessas crianças que estão andando fosse o seu Jesus, mas não era. Quando eles observam, eles fazem o retorno, fazem a viagem de volta, e chegando no templo se depara com Jesus em meio ali aos doutores da lei, cercado pelos doutores da lei, agora respondendo perguntas e interrogando a eles com 12 anos de idade. Mas a gente vai observar que naquela época a criança, aos 13 anos de idade, ela já passava ali por uma sabatina, passava ali por uma série de perguntas dos doutores da lei a respeito ali do conhecimento que era obrigatório daquela época, de certa forma, um filho dos judeus saber de forma decorada toda a Bíblia que estava disposta, principalmente a Torá, grande parte dela. Então as perguntas, os questionamentos, com certeza eram a respeito da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Então, ao retornar ao templo agora, Maria encontra Jesus rodeados com doutores. Você pode imaginar a cena, o alívio de uma mãe que reencontra agora o seu filho perdido, e ela vai com um tom de censura, dizendo assim: por que você me provoca tanta aflição? Fala alguma coisa a respeito. Jesus responde a ela com uma consciência impressionante da sua missão, e ele diz a ela assim: não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? A impressão que dá é que Jesus, aos 12 anos de idade, já tem a consciência de que ele era filho de Deus, estava ali no templo, na casa do pai, cuidando dos assuntos do pai, e ele justamente se volta e diz isso para a mãe: não sabeis que me cabe estar tomando conta, tomando a frente dos assuntos do meu pai? Então ele está ali junto aos doutores da lei, interrogando, perguntando, e ali todos eles se admiravam da graça, da sabedoria derramada sobre aquela criança. E o número 3 da terceira unidade vai dizer que o menino crescia Jesus, fazendo menção ao versículo 52, que diz assim: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então o menino Jesus crescia fisicamente, espiritualmente e também
de forma inteligente. Ele, para uma criança de 12 anos de idade, já desenvolvia de forma natural como toda outra criança, mas ele tinha uma inteligência, uma sabedoria acima da média. Ele era muito dedicado, temente a Deus, tinha excelentes dons e sabedoria. Então o versículo 40 e o versículo 52 vai comprovar, vai ratificar, dizer que ele crescia fisicamente, crescia espiritualmente, crescia de forma inteligente, ali como qualquer uma outra criança, mas ali de uma forma, de uma sabedoria tremenda, que ali ele estava ali deixando os doutores da lei ali no templo de forma admirada, de boca aberta, aonde todas as perguntas, os questionamentos feitos por eles ali, muito coerente, demonstrando grande conhecimento da Escritura, da Palavra de Deus, possuindo um testemunho íntimo de que era Filho de Deus, o Messias esperado. E já chegamos à nossa aplicação pessoal, que diz assim: o Filho de Deus, Criador e sustentador de tudo, veio ao mundo e sequer houve um lugar para ele na estalagem. Há lugar para ele em sua vida? Então essa pergunta é uma pergunta que devemos refletir. Há lugar para o Salvador, para Jesus em nossas vidas hoje? Nossas vidas tão corridas, nossas vidas tão atribuladas, nossas vidas onde não conseguimos arranjar tempo. Será que há lugar para Jesus em nossas vidas? Fica a reflexão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça com que os teus caminhos prosperem, que a sua mão poderosa esteja sobre a sua vida, te protegendo e te guardando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.